Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje, com Giancarlo de Miranda, o tema As Revelações do Apocalipse, parte 1. Antes, porém, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos iniciando agora mais uma série de estudos de Tua Santa Palavra. Sabemos que sozinhos não teremos êxito, por isso queremos convidar o Teu Santo Espírito para que esteja conosco, para ser o nosso instrutor, nos guiando e abrindo o nosso entendimento para as revelações que estão contidas neste livro tão importante para os nossos dias. Que possamos definitivamente entender a solenidade e a urgência dos tempos em que vivemos, seguir os seus conselhos e adquirir de Ti ouro provado no fogo e colírio para os nossos olhos. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Hoje à noite nós iremos iniciar uma série que tem o tema As Revelações do Apocalipse. E eu gostaria de convidá-los, na verdade, a estudarem a Bíblia comigo. Não será um sermão, mas estudar o livro de Apocalipse. Dar algumas ferramentas para que o livro de Apocalipse possa ser melhor compreendido. Eu gostaria de convidá-los a abrirem em Apocalipse capítulo 1, e ali se encontra a razão desse tema, a revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, nós vamos fazer um resumo ou um esboço do livro de Apocalipse. Esta apresentação, sem dúvida, contribuirá na sua melhor compreensão do livro de Apocalipse. Aqui em Apocalipse capítulo 1 e no verso 1, eu quero focalizar na primeira frase que diz revelação de Jesus Cristo. Há duas formas que interpretam essa frase. Uma é que o livro de Apocalipse é uma revelação que provém de Jesus Cristo. Essas visões provêm de Cristo, é uma forma de interpretar. A outra é que o livro de Apocalipse é uma revelação de quem Jesus é, da pessoa de Cristo. Seja como você interpretar, este livro é uma revelação que provém de Jesus Cristo e as suas profecias revelam quem Cristo é verdadeiramente. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, esse deve ser o nosso objetivo: encontrar a Cristo, ver onde Ele está. Sim, existe linguagem difícil dentro do livro de Apocalipse, não resta dúvidas. Existem profecias difíceis de se entender, mas dentro dessas profecias existe uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação do caráter de Cristo, a qual devemos encontrar, a qual devemos estudar com cuidado. Aquele que estuda com diligência obterá a revelação de Jesus Cristo. Neste livro, no estudo desse livro, dessa profecia, no verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Dentro do livro de Apocalipse, já nos primeiros versículos, encontramos uma promessa para aqueles que estudam as profecias desse livro. Ele é um bem-aventurado, ele é uma pessoa feliz, ele terá a bênção de Deus. Eu considero uma bênção obter a revelação de Jesus Cristo. O que vocês acham? Nós sabemos que a revelação, o conhecimento de Jesus Cristo nos dará o quê? A vida eterna. Ao entrarmos nesse livro, este deve ser o nosso maior objetivo, de conhecer a Jesus Cristo. O livro de Apocalipse ele pode ser dividido em duas partes. Uma maneira simples de se dividir o livro de Apocalipse. A primeira parte eu diria que é
histórica. A segunda parte do livro de Apocalipse, eu diria que seria eventos finais. Se você for ver a primeira parte, que é a parte histórica, ela se encontra do capítulo 1 ao capítulo 12 de Apocalipse. Vai do 1 ao 12. E quando eu digo que essa primeira parte, esses primeiros capítulos de Apocalipse é histórico, não significa que não pode falar de profecias concernentes aos últimos dias. Não. Mas o foco é iniciar com a ascensão de Jesus Cristo no santuário celeste, o início da igreja apostólica no ano 31 e ir progredindo na história até os últimos dias. Esta é a sequência da primeira parte do Apocalipse. Inicia-se do ano 31, quando Cristo foi no santuário celeste, e vai até os últimos dias. Isso é do capítulo 1 ao capítulo 12. Já, por outro lado, a segunda parte que nós dividimos o livro de Apocalipse, que é eventos finais, se encontra do capítulo 13 ao capítulo 22. Você encontrará profecias específicas para os nossos dias, concernente aos últimos eventos. Agora, na primeira parte, eu gostaria que você viesse comigo em Apocalipse capítulo 2. Você vai encontrar ali a carta às 7 igrejas, no Apocalipse capítulo 2, e encerrando no capítulo 3. Ela começa com a igreja de Éfeso, no verso 1 do capítulo 2, simbolizando a igreja apostólica do ano 31, como eu já disse, que inicia as profecias, indo até o ano 100. E à medida que vai avançando de igreja a igreja, nós vamos para o capítulo 3, chegamos até a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, no verso 14, que nos traz aos nossos dias. Então, mais uma vez, nós podemos ver essa parte histórica do Apocalipse, iniciando-se com a primeira igreja, a igreja apostólica, e terminando com a última igreja, a última fase da igreja de Deus. E vocês perceberam que são quantas igrejas aí descritas? 7 igrejas, né? E sabemos que o número 7 na profecia significa o quê? Perfeição, mas uma outra palavra. Plenitude. Um ciclo completo. Nós podemos ver isso desde a criação, onde Deus encerrou toda a sua obra da criação em 7 dias. Um ciclo completo. Lembramos do rei Naamã, que tinha lepra, e ele foi curado entrando dentro do rio quantas vezes? 7 vezes ele foi completamente curado. Foi uma cura completa. O número 7 significa plenitude. E quando nós vimos as 7 igrejas do Apocalipse, o que nós temos aqui é a história completa da igreja de Deus, desde a era apostólica até os últimos dias. Venha comigo agora no capítulo 4 e 5. O que você verá nesses 2 capítulos é a inauguração do ministério de Jesus como sacerdote. Eu vou repetir. O capítulo 4 e 5 do Apocalipse, você verá a inauguração do ministério de Cristo no santuário celestial como um sumo sacerdote. E ali naqueles 2 capítulos, o 4 e o 5, é uma introdução para os 7 selos do Apocalipse. Alguns de vocês estão familiares com essa linguagem, os 7 selos do Apocalipse, que se encontra no capítulo 6. Venha comigo no capítulo 6 de Apocalipse. No capítulo 6 de Apocalipse encontramos os 7 selos. Mais uma vez, o número 7 aparece significando um ciclo completo, uma plenitude. Os 7 selos cobrem o mesmo período de tempo das 7 igrejas. Não necessariamente as datas e os eventos que estão cobrindo são os mesmos, mas mostra a mesma fase do ano 31, quando Cristo foi para o santuário celeste, até os últimos dias, cobrindo o mesmo período de tempo, mas de uma perspectiva diferente. Enquanto as 7 igrejas está cobrindo a história do povo de Deus, da igreja verdadeira, os 7 selos está mostrando a história da apostasia na igreja cristã.
desde a igreja apostólica, a igreja pura, recebendo as doutrinas diretamente de Cristo e dos 12 apóstolos, e degradando cada vez mais até chegar no papado, que é o sistema da igreja católica. Nós vemos no livro de Apocalipse, nos 7 selos, essa queda, essa apostasia acontecendo dentro da igreja cristã. E a consequência dessa apostasia, que se encontra nos versos 14 e 15. Veja comigo no capítulo 6 de Apocalipse. E no verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e a todo servo, e a todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A apostasia que aconteceu na igreja cristã, exposta nos 7 selos, levou o povo da terra a não reconhecer o seu próprio Salvador. Levou os habitantes da terra a se esconderem do Cordeiro. Agora, no capítulo 8 e 9, o que você encontra lá são as 7 trombetas. Mais uma vez, o número 7 aparece. Plenitude. As 7 trombetas também cobrindo o mesmo período, mas uma perspectiva diferente novamente. Você verá o juízo de Deus sobre Roma imperial e Roma papal. Um juízo completo. Uma destruição completa. Tanto de Roma imperial quanto Roma papal. É que se encontra no capítulo 8, 9... e no capítulo 11 também de Apocalipse. Venha comigo no capítulo 10 agora. Mais uma vez, na parte histórica do livro de Apocalipse, nós encontramos o capítulo 10, que está a história do movimento adventista, mostrando como a igreja adventista do sétimo dia surgiu. E tudo que estava envolvido no surgimento da igreja adventista. No capítulo 11, no início do capítulo 11... você terá mais uma vez uma repetição do mesmo período da Idade Escura, mostrando como a palavra de Deus conseguiu sobreviver, tantos ataques que a palavra de Deus sofreu durante a Idade Escura, mas ela conseguiu sobreviver e pessoas conseguiram dar testemunho da palavra de Deus, embora muita perseguição aconteceu contra a Bíblia Sagrada. O capítulo 12... você encontra um resumo do capítulo 1 ao capítulo 11. Talvez você não consiga se lembrar das coisas que nós falamos do capítulo 1 até o capítulo 11, mas se você conhecer bem o capítulo 12 de Apocalipse, você tem um resumo de tudo que foi dito do capítulo 1 ao capítulo 11 e não para por aí. É um resumo também do capítulo 13 em diante, dos últimos eventos. O capítulo 12 é como se fosse um resumo bem feito de todo o livro de Apocalipse, para que possamos entender melhor o que está acontecendo dentro desse livro. Agora venha comigo na segunda parte do livro de Apocalipse, que não é histórico, mas é concernente aos eventos finais. Em Apocalipse capítulo 13, falando da união que haverá entre o papado, a Igreja Católica, juntamente com os Estados Unidos, em perseguir aqueles que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. No capítulo 14, nós veremos o que o povo de Deus fará durante essa perseguição e essa aliança contra a verdade. No capítulo 15, 16, 17, 18, mostrando o fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas. No capítulo 20, nós conhecemos como o milênio do Apocalipse. 1000 anos que inicia-se na segunda vinda de Cristo e encerra-se quando a Nova Jerusalém desce do céu e essa terra é restaurada completamente. Isso nós vimos, essa restauração, no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse.
Tendo dito isso, eu gostaria de levá-los ao auge do Apocalipse, que é o capítulo 12, 13 e 14. Vamos lá no capítulo 12 agora e o verso 17. Ali se encontra o auge do Apocalipse. E vamos ler o verso 17 e procurar entender mais o que está acontecendo nesses capítulos, nesses 3 capítulos. Diz a palavra de Deus: e o dragão irou-se contra a mulher. Digam para mim, quem é o dragão? Satanás. Nós vimos isso no verso 9, só para estarmos contextualizados. No verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E quem é a mulher que está sendo perseguida pelo dragão? A igreja de Deus. Um verso como exemplo, não precisamos ir lá. É 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, compara a igreja de Deus como uma virgem sendo apresentada para o esposo, que é Cristo. Então nós vimos aqui no verso 17 de Apocalipse uma perseguição de Satanás contra a igreja de Deus. E continua o verso: e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós vimos aqui nesse verso nada mais, nada menos que uma perseguição de Satanás, não contra Cristo diretamente, mas contra o povo de Deus, a igreja de Deus. E qual é a palavra para descrever Satanás no verso 17? Dragão. No capítulo 13, amplia ou nos diz em detalhes como o dragão, Satanás, vai perseguir a mulher, a igreja. Venha comigo no capítulo 13 e no verso 2. Referindo-se ao sistema papal, a igreja católica, diz o seguinte, no verso 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, uma linguagem figurativa, logicamente, e a sua boca como de leão, e qual é a próxima palavra? O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então o dragão, que é Satanás, ele está agindo através de quem? De acordo com o verso 2 de Apocalipse 13. O papado, a igreja, o sistema da igreja católica romana. Agora veja comigo o verso 11, e mais uma vez nós vamos encontrar a palavra dragão ali. E vi subir da terra outra besta, significando um outro reino, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Esse reino aparentemente é um reino cristão, porque o cordeiro representa Cristo. E olha o que diz daquele reino: e falava como o dragão. Um estudo mais detalhado de Apocalipse 11 em diante, nós vamos ver que este reino é os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos irá falar como um dragão. Quando você volta para Apocalipse capítulo 12, o verso 17, lendo uma vez mais, e diz: e o dragão irou-se contra a mulher, nós poderíamos interpretar da seguinte forma: a união que existirá entre a Igreja Católica e os Estados Unidos da América irá causar uma perseguição contra o povo de Deus, uma batalha contra o povo de Deus. Porque o dragão nos últimos dias falará através desses 2 sistemas. E é exatamente o que nós podemos ver em Apocalipse 13 e o verso 12. Uma união dessas 2 bestas, os Estados Unidos e o papado. Diz assim: e exerce, referindo-se aos Estados Unidos, todo o poder da primeira besta, que nós já vimos no verso 2, sendo o papado, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o papado é a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Continuando no verso 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então nós podemos ver claramente no livro de Apocalipse que esses 2 poderes estarão unidos nos últimos dias, sendo influenciados por Satanás para perseguir o povo de Deus, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo. Por outro lado, no capítulo 14, nós podemos ver a contrafação da obra do dragão, de Satanás. No capítulo 14,
dos versos 6 ao 13, nós encontramos o que conhecemos, o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, contrafazendo o engano e a perseguição daqueles 2 poderes. Voltando no Apocalipse capítulo 12, e eu agora quero focalizar nesse capítulo por algum tempo, há uma necessidade de compreendermos o ódio do dragão, Satanás, contra a mulher, a igreja de Deus, os que guardam os mandamentos. Para que nós realmente possamos compreender esse livro, nós temos que saber por que existe essa perseguição entre o povo de Deus e o dragão, essa batalha. Venham comigo agora em Apocalipse capítulo 12, no verso 7. Eu sei que é uma passagem bem conhecida, então eu vou assumir que estamos familiarizados com essas passagens. No verso 7 diz: e houve batalha no céu. Isso aí é antes de tudo acontecer nessa terra, o grande conflito se iniciar nessa terra. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Digam para mim, quem é Miguel? É Jesus Cristo. Continuando o verso 7. Contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. A palavra de Deus relata que no céu houve uma batalha entre Cristo, o nosso Deus, e o dragão, Satanás. De forma alguma, Deus criou Satanás, mas ele criou Lúcifer, o anjo perfeito que se rebelou contra Deus. E mostrando de que forma Lúcifer se rebelou contra Deus, eu gostaria de levá-los em Isaías capítulo 14. Venham comigo em Isaías capítulo 14. Ali vai mostrar de uma forma clara a sua rebelião contra Miguel, contra Deus. Isaías capítulo 14. Vamos iniciar no verso 12. Diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu, qual é a próxima palavra? Trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. A palavra de Deus relata que Satanás quis estabelecer um trono. Em que lado? Do lado do norte. Acima das estrelas de Deus. O verso 14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vemos Satanás tentando batalhar contra Miguel e ele quer se assentar, colocar o seu trono do lado do norte. O que representaria esse lado do norte na palavra de Deus? Eu gostaria de levá-los em Salmos 48. Em Salmos 48, para compreendermos melhor essa batalha e assim podemos entender por que o dragão, Satanás, tem tanta ira contra o povo de Deus, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo. Em Salmos capítulo 48, o verso 2, a palavra de Deus relata o seguinte: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, que se localiza no céu, sobre os lados da onde? Do norte, a cidade do grande rei. Satanás, ele quis estabelecer o seu trono na cidade, no reino de Deus. Mas eu gostaria que vocês vissem comigo em Salmo 103, que nessa cidade já existe um trono. Salmo 103, e no verso 19. Salmo 103, no verso 19, referindo-se ao trono de Deus, diz o seguinte: o Senhor tem estabelecido o seu trono aonde? Nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Satanás quis estabelecer o seu trono onde já havia um trono estabelecido, do lado do norte, onde se encontra o reino de Deus. Era lá que ele queria estabelecer o seu trono. Mas para ele conseguir estabelecer o seu trono onde já havia um trono,
o que ele teria que fazer com aquele trono de Deus que estava estabelecido ali? Ele deveria destruir. Ele deveria tirar, arrancar, usurpar. Venha comigo ainda em Salmos, no capítulo 97. Salmos, capítulo 97, no verso 2. Falando do trono de Deus, de como o trono de Deus é estabelecido, diz o seguinte: nuvens e escuridão estão ao redor dele, falando de Deus. Justiça e juízo são a base do seu o quê? Trono. O que é a base do trono de Deus, de acordo com esse verso? Justiça e juízo. Para Satanás colocar o seu trono do lado do norte, no reino de Deus, ele deveria tirar a justiça e o juízo. Porque o trono de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus é estabelecido, é baseado na justiça e no juízo. E a única forma que ele pudesse se rebelar e usurpar o trono de Deus é tirando a base do seu trono, que é a justiça e o juízo. Agora pensem comigo. Eu quero focalizar na palavra juízo, justiça, que é a base do trono de Deus. Em Salmos 119 nos diz o que é justiça. Salmos 119. E tudo isso é para entendermos o porquê o ódio do dragão contra a mulher. Aqui é bem no princípio a sua rebelião no céu contra o trono de Deus, o governo de Deus. Em Salmos 119 e no verso 172 nos diz: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são o quê? Justiça. O trono de Deus tem como base a justiça e o juízo, e aqui nos declara que a justiça é os mandamentos de Deus. Portanto, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, é a base do trono de Deus. Satanás só poderia rebelar contra o trono de Deus, o seu governo, se ele conseguisse destruir a justiça, os mandamentos de Deus. Dando a ilustração, imaginemos uma instituição e alguém fosse se rebelar contra o governo daquela instituição. Aquela instituição tem regras para reger, e vamos dizer que aquelas regras são chamadas justiça, aqueles mandamentos. E alguém se rebela contra aquele governo, contra aquele poder. Isso significa que ele está se rebelando contra as regras e as leis que governam aquela instituição. Agora, para que ele consiga estabelecer o seu trono naquela instituição e ter uma rebelião completa naquele local, ele deveria levar a outros a fazerem o que com as regras daquela instituição? Rebelar-se e quebrar aquelas regras. Ou seja, se você destruir a base do governo, que é a lei que rege, você conseguiu obter sucesso na sua rebelião. Satanás, para conseguir destronar a Deus, ele teve que destruir a justiça e se rebelar contra os 10 mandamentos. E ele teve que levar a outros, os anjos que ali estavam com ele, a se rebelarem contra aquela lei. De outra forma, não seria rebelião, porque o cumprimento da lei é o quê? É o amor, que é o caráter de Deus. Todos estariam em harmonia com Deus se não houvesse rebelião contra aquela lei. Para aquela rebelião acontecer, a lei de Deus teria que ser anulada, quebrada, transgredida. E aí sim Satanás teria sucesso na sua rebelião. Mas o livro de Apocalipse, voltando no capítulo 12, diz que ele não teve sucesso em estabelecer o seu trono dos lados do norte. Amém? Amém. Diz que ele não prevaleceu. Em Apocalipse capítulo 12, e no verso 8, continuando a história, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. A palavra diz que Satanás não foi bem sucedido na sua rebelião. E nós conhecemos a história. Ele conseguiu ser bem sucedido ao sair do céu e levar o planeta Terra em rebelião contra a lei de Deus.
O planeta Terra, assim como o céu, era um lugar onde a justiça e o juízo reinava, prevalecia. E agora ele pensando, como posso eu destronar Adão, que recebeu o domínio sobre todas as coisas nesse mundo? Foi rebelando contra a lei do Criador, mais uma vez. E levando Adão a se rebelar contra aquela lei. Ele consegue agora ser o príncipe deste mundo. E ele estabelece o seu trono não no lado do norte, mas aonde? No planeta Terra. E agora, essa terra se transforma o reino de Satanás, onde a lei de Deus não é observada. E ele controla todos aqueles que estão sujeitos a ele. Mas o livro de Apocalipse, mais uma vez, no capítulo 12, nos mostra que neste reino de Satanás, que ele conquistou, existe uma mulher. Uma mulher que não se submete a Satanás. Existe uma igreja descrita no verso 17, vejam comigo. O verso 17 agora amplia nesse novo conceito que nós tiramos da palavra de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher. Por quê? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que, qual é a próxima palavra? Guardam o quê? Os mandamentos de Deus. É uma ousadia, uma afronta para o dragão no seu próprio reino, no seu próprio território. Um grupo de pessoas que não se submete ao seu governo, mas guardam os mandamentos de Deus. Essa mulher é uma ameaça para o seu governo. Este povo não se submete às suas leis. Eles são fiel a Cristo e a sua lei. E o grande conflito, ele se desenrola. Agora nós vimos aqui em Apocalipse 12, 3 personagens principais. Quem são eles? Cristo, o dragão e a mulher. 3 personagens. Cristo sendo o noivo. A mulher sendo a noiva. E o dragão, o antagonista, perseguindo a noiva de Cristo. E ele faz isso de 2 formas. Existem 2 formas que o dragão persegue a noiva de Cristo. Eu quero que vocês vejam em Apocalipse capítulo 13, visto que o dragão, Satanás, está usando o papado e os Estados Unidos da América no capítulo 13. Tendo isso em mente, vejam comigo Apocalipse 13, o verso 6. E abriu a sua boca, referindo-se ao papado, em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o caráter de Deus, e o seu tabernáculo e o dos que habitam no céu. Uma forma que Satanás usa é blasfemar o caráter de Deus. Ainda no capítulo 13, veja comigo o verso 14. E engana os que habitam na terra. Satanás, ele usa de engano, mas esse engano é voltado ao caráter de Deus. Por que será que Satanás, ao perseguir a mulher, ele exerce o seu engano sobre o caráter de Deus? Bem do princípio da criação, ele enganou Eva, blasfemando o caráter de Deus. Porque se o caráter de Deus ele é mal representado para a noiva, se o caráter de Deus é atacado, consequentemente, ela não conseguirá amar mais aquela pessoa. E se ela não amar o seu noivo, consequentemente, o que acontecerá? Uma separação. Foi assim que foi no Jardim do Éden. Satanás chega para Eva, a mulher, e diz, foi assim que Deus disse? Insinuando dúvida. Deus sabe que o dia que tu comerdes, os teus olhos se abrirão.
Ele não quer que você seja como ele, conhecendo o bem e o mal, representando o caráter do noivo como alguém egoísta, como alguém autoritária e tirano. A consequência da história nós conhecemos: a mulher transgride e ela peca e passa para o lado de Satanás, porque o caráter do noivo foi mal representado. A outra forma que Satanás atua no livro de Apocalipse, eu quero que vocês vejam ainda no capítulo 13. No capítulo 13 de Apocalipse e no verso 15. Apocalipse capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, leis religiosas sendo implementadas, que vai contra os mandamentos de Deus, resumindo o que seria a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem, qual é a próxima palavra? Mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Satanás, ele usa de engano e de força, perseguição. Por outro lado, Cristo, ele usa a verdade e a liberdade, o poder de escolha. Um contraste tremendo entre Satanás e Cristo no livro de Apocalipse. E uma tentativa agora de roubar a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Veja em Apocalipse 12 e o verso 6, mostrando a história dessa perseguição. No verso 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Venha comigo no verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente, que é o dragão, Satanás. Aqui nós vimos a igreja fugindo e Satanás indo atrás. No capítulo 14 agora, para o outro lado, nós vemos o papel da igreja nesse conflito, nessa perseguição. No capítulo 14 e no verso 6, a palavra diz: e vi outro anjo. A palavra anjo significa o que no original? Mensageiro. É uma representação daqueles que pregam o evangelho eterno. Esse anjo. E diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O verso 12 agora, falando ainda da igreja: aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Neste conflito, o papel da igreja é proclamar o evangelho eterno e anunciar o verdadeiro evangelho, o caráter do nosso Deus. E é por isso que eles guardam os mandamentos de Deus. É por isso que eles são fiéis a Cristo. Este é um pequeno resumo do livro de Apocalipse. Um conflito que começou no céu, com a tentativa de destronar Deus, anulando a sua lei, que tem se estendido desde essa terra. Eu temo ao ouvir cristãos dizerem que a lei de Deus não precisa ser guardada. Eles repetem os argumentos de Satanás bem do princípio. E ali há um ataque contra aqueles que prevalecem fiéis aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Com a tentativa de Satanás governar esse reino completamente, mas Cristo, por fim, será vitorioso e a sua igreja vencerá com ele. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por esse livro que nos revela o que está por trás do grande conflito. Que possamos, Senhor, ser parte do remanescente da mulher, um povo fiel ao governo de Deus. Queremos pedir para que Cristo habite em nós e também que Tu possas desfazer as ciladas e enganos do inimigo. E até que venha a perseguição, como profetizado em Tua palavra, que possamos subsistir a toda afronta
e ira de Satanás, e sermos fiéis até a morte. Esteja conosco agora e sempre, e abençoe a todos que ouviram esta palestra. Em nome de Jesus oramos. Amém.